Espírito Santo, Trindade de amor. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe com toda a sorte e bênçãos, você, tua casa, tua família, que o Senhor mais uma vez derrame da sua graça, unção, poder, misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos começar uma aula muito maravilhosa, com um tema muito precioso também, né, com tudo que é da palavra, tudo que é de Deus é maravilhoso, mas nós estamos começando a aula sobre Cristologia. Tremendo, maravilhoso, eu sei que vai impactar você assim como eu fico maravilhada, agradecida ao Senhor por ter nos escolhido, nos amado. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Glórias a Deus, o nosso Redentor vive. E antes de falarmos desse Deus maravilhoso, como sempre, vamos orar, né? Vamos falar com o Senhor e depois vamos falar do nosso Deus, do Senhor. Vamos estudar a sua palavra poderosa e aprender mais um pouquinho com Ele. Afinal de contas, somos alunos, estudamos não para ser melhor que ninguém, mas para ser melhor para Deus, para ser melhor para os nossos irmãos, para ser melhor para a nossa igreja, para ser melhor para este mundo. Nunca ser melhor que ninguém. Esse não é o objetivo, não nos levará aos propósitos de Deus, né? Mas quando a gente pensa, eu preciso melhorar para Deus, eu preciso melhorar para a igreja, muitas vezes pessoas olham e contemplam muitos erros dentro da igreja, ou como igreja, porque em qualquer lugar que a gente estiver, nós somos a igreja de Cristo, mas é muito mais fácil apontar do que reagir, né? Buscar a Deus, estudar, buscar o Senhor, estudar a sua palavra, para ser melhor para Deus, melhor para a igreja que você congrega, melhor para o teu irmão, melhor para a sua família, melhor para esse mundo, melhor para você mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te exaltar, te engrandecer, declaramos aqui com tanta alegria em nossos corações que tu és o nosso único, suficiente Salvador. Te amamos, Jesus, te adoramos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que sem ti nada somos. Pai, em nome de Jesus, vem neste lugar, Senhor. Vem sobre a vida dos teus amados, Pai. Aonde estiverem agora, Senhor. Cerca, Deus, com a tua benignidade, com a tua bondade. Nos livra de todo mal. Nos livra das doenças. Nos livra da tristeza. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra, Senhor, de perdermos a nossa fé. Mas que a cada dia possamos estar mais firmados. Que a cada dia possamos, Senhor, estar mais em oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, entendendo, Senhor, que precisamos melhorar, Pai, precisamos melhorar, e a única forma, Senhor, é conhecendo mais o nosso Deus, conhecendo mais esse Deus vivo e poderoso e grandioso. No teu nome, Jesus, oramos, Pai, por tudo, já te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Temos muito a falar de Jesus a vida toda e a eternidade toda. E sempre eu digo, não é um assunto que se esgota. A Bíblia não se esgota. A palavra de Deus a gente aprende sempre. Sempre, sempre, todo dia. Toda hora que você buscar, Deus tem grandes coisas para revelar para nós. Gente, e para estudar a palavra de Deus, tem que ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa de oração. Nós precisamos entender que não dá para separar a palavra da oração, porque a oração está na palavra. É um dos grandes ensinamentos do Senhor para nós. E a oração, ela vai trazer revelação. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Às vezes, pessoas se empenham muito no estudo
Glória a Deus por isso, se empenham muito. Mas esquece a sua vida de oração, esquece a sua vida de jejum, esquece a sua vida dos seus compromissos com o Senhor, de santificação. Então, a ideia é melhorar para Deus, melhorar para a nossa igreja, melhorar para os nossos irmãos, melhorar. O nosso propósito tem que ser esse. Mas se a gente não orar, podemos nos perder. Então a oração vai me levar mais perto do Senhor, vai te levar mais perto do Senhor, para nós termos intimidades com o nosso Deus e compreender melhor a sua palavra. Até porque, gente, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que responde, é um Deus poderoso. E antes de falar de Jesus Cristo, nós teremos aí aulas muito importantes falando desse mestre maravilhoso. Eu queria falar com vocês de alguns mestres que são seguidos por milhares de pessoas. E o diferencial de Cristo, o diferencial desse Deus tão poderoso é gritante, mas lamentavelmente muitas pessoas são cegas. Por exemplo, Confúcio, nascido entre 552 e 489 a.C., foi um pensador, filósofo chinês do período das primaveras e outonos. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, justiça e sinceridade. Porém, ele nasce dia 28 de setembro de 551, mas ele morre dia 11 de abril de 579 a.C. Aqui está trocado as datas, né? Ele nasce em 479 e ele morre em 551. Islamismo é a segunda maior religião do planeta, com 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. Tem noção disso? O islamismo, também chamado de Islã, foi fundado pelo profeta Maomé e se baseia nos seus ensinamentos. Maomé viveu no ano de 1400. O islamismo nasceu na região onde hoje é a Arábia Saudita e tem fiéis no Oriente Médio, na Europa e também na América. Maomé nasce em 570, morre em 632. A religião baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama. Será que você já ouviu falar dele? Eu acredito que já. Siddhartha Gautama reúne aproximadamente 376 milhões de adeptos em todo o mundo. No Brasil são quase 250 mil adeptos. Nasceu no dia 8 de abril, morreu em 15 de fevereiro. Esse Siddhartha Gautama é conhecido como Buda. Allan Kardec escreveu evangelhos segundo Allan Kardec, que é seguido por milhares de pessoas, milhões de pessoas. E Allan Kardec era um francês. Ele nasceu em 1804, mas ele morreu em 1869, com 64 anos. Então, ou seja, todos esses aqui têm milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores e nem existem mais. Morreram, nasceram e morreram. Por causa de uma história deles nessa terra aqui, livros que Allan Kardec arrasta multidões de pessoas para os seus livros. Ainda até hoje, pessoas pregam com fé a respeito de Allan Kardec, de Buda, de Maomé. Homens que morreram, homens que não ressuscitaram,
A única coisa que sobrou de Buda foi um dentinho de ouro. Agora, se você for no túmulo de Jesus Cristo, está vazio. Glórias a Deus. Então, portanto, você e eu, nós somos um povo, único povo, que servimos um Deus que está presente, que servimos um Deus que está vivo, que servimos um Deus que merece honra, que merece glórias, que merece adoração. Então aqui, gente, olha, eles se dobram para os muçulmanos, eles fazem rezas 5 vezes por dia, eles se dobram para um Maomé que não existe mais, que já partiu, não está aqui. E nós temos um Deus que está vivo, que anda no meio da igreja, que ressuscitou, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, não se sinta só. A primeira coisa que eu quero falar a respeito de Cristo para você nesse dia é: não se sinta só, porque você serve um Deus vivo, você serve um Deus presente. Chamar Deus presente sempre está presente conosco. Então você tem que exaltar o Senhor e engrandecer o nome de Jesus. Todos esses aqui clamam a quem não pode responder, a quem não pode se salvar, a quem Buda, por exemplo, ele disse que tudo era vaidade porque ele não conheceu a verdade. Uma das frases de Buda é essa: tudo é vaidade, eu não conhecia a verdade. Já pensou? Ele diz que ele não conheceu a verdade, ele confessa: eu não conheci. E multidões e milhares de pessoas seguem Buda. Então anima-te, reage. Teu Deus é um Deus que responde, teu Deus é um Deus vivo, teu Deus é um Deus maravilhoso. Jesus, ele disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, há um lugar para nós, há uma eternidade com esse Deus maravilhoso que está vivo e merece toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão. Gratidão mesmo a esse Deus poderoso. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, por isso é que a gente precisa conhecer, para nós melhorarmos e ajudarmos pessoas que estão no engano, que acham que isso aqui é verdade, que é uma verdade que vai levar eles, por exemplo, os muçulmanos, eles fazem guerra porque acreditam que vão ter paz, porque acreditam que a eternidade aguarda por eles na paz. Nós sabemos que somente Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu poderia hoje pegar só as frases desses homens que morreram, que são considerados por muitos um Deus, só as frases deles e as frases de Jesus, nós vamos entender que louvado seja Deus, que Jesus olhou para mim e para você e teve misericórdia de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque Ele está com o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, maravilhoso. Então seja exaltado, meu Senhor, seja engrandecido. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Então eu queria te dizer, falar isso com você antes da gente entrar nessa matéria maravilhosa que é Cristologia. Vamos falar de um Deus que está presente, de um Deus que quando você ora, Ele te ouve. Ele te ouve, esse Deus, Ele te ouve. Olha que maravilha. Você pode exaltar, você pode engrandecer, você pode bendizer, você pode adorar, porque Ele te ouve, Ele está vivo, Ele é real. Então nosso tema é Cristologia, o ungido. Jesus é o ungido de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. E pensa, você serve um Deus vivo, que está presente, que responde, que se move, que marca a nossa vida com sinais, com prodígios, com maravilhas, o tempo todo. Você não está só. Por isso,
as verdades a seu respeito são centrais para a nossa fé. Jesus é o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. E o autor dos ensinos do Novo Testamento também. Ele é a plenitude dos ensinos bíblicos. Que maravilha! De Gênesis a Apocalipse, que maravilha! A cristologia ressalta a existência eterna de Deus Filho. Jesus é Deus, Jesus é Deus, enfatizando sua divindade em paralelo com a sua humanidade. O alvo do presente estudo é que você possa compreender que, além dessas verdades, Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é o nosso Senhor, Salvador, pessoal, bem como o Rei vindouro. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto, mas vive, ele ressuscitou e ele está no nosso meio. Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Eu faço questão de falar isso o tempo todo, porque, gente, pessoas se dobram. Há homens que morreram como nós. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, aleluias, verdadeiro, julga e peleja com justiça. Versículo 16 desse mesmo capítulo. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o Yeshua, o Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Cristologia, doutrina sobre o ser de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, o estudo da sua natureza, seus atributos, seu relacionamento com Deus e de seu relacionamento com os homens. Originalmente deveria ser o estudo da doutrina do Messias. Devido às controvérsias, dividiu-se o enfoque à cristologia, tratando da pessoa de Cristo e da sua obra maravilhosa. O Novo Testamento não faz essa distinção, visto que o interesse não é filosófico, mas prático. Portanto, a pessoa de Jesus se define de forma relacionada à sua obra. A natureza de Jesus. Conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é, em sua essência, a segunda pessoa da Trindade. Como líder espiritual, Jesus é a fonte de conhecimento e também da fé. Ele é nosso mestre. Ele produz ainda dentro de nós, e mediante o Espírito Santo, conhecimentos espirituais. Os cristãos acreditam universalmente que Jesus continua vivo hoje. Aleluia! Você deu um glória a Deus aí, um aleluia. Ainda vivo hoje, séculos depois da sua vida e morte na terra. E que ele está na presença de Deus Pai no céu, mas esta convicção certamente provém da fé salvífica. Jesus está vivo, Jesus está à direita do Pai e Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Jesus é Deus, mas também Ele se fez homem. Quando Jesus veio à Terra, Ele sempre foi 100% Deus, 100% homem. Pois Ele, Jesus, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
E Salmos 8 diz que os homens são menores que os anjos, então o Senhor se tornou como homem, sendo menor que os anjos. Olha, gente, que amor é esse? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Aqui nessa passagem que nos diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Interessante aqui, se alguns homens não observarem, não perceberem, os homens, muitas vezes, eles querem ser além, eles querem ser acima, né? Eles querem ter um poder que na mente de alguns homens, como esses que a gente leu, eles são acima da média, eles quiseram ser acima. Então, se a gente quer ser parecido com Jesus, nós temos que ficar embaixo. João diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Por quê? Porque Jesus queria ser João queria ser semelhante a Jesus, mas alguns homens quiseram ser Deus, assumiram o papel de Deus, como Buda, como Allan Kardec, Maomé, se consideraram maiores, hoje são considerados deuses, né? Infelizmente, é algo que Satanás, ele vai mexer com os homens, porque ele sabe que o homem, ele deseja isso. Lá no jardim, a serpente enganou a Eva. E qual foi a frase que a serpente usou? Você vai conhecer o que Deus conhece. Deus não quer que você saiba, porque se você comer, você vai saber, você vai ser igual a Deus. E isso veio na cabeça dela: vou crescer, vou ser igual a Deus. Nossa, o que estava na cabeça do diabo? A serpente ministrando isso desde a primeira pessoa, que é Eva. E Adão foi: você vai ser igual a Deus, você vai ser igual a Deus, porque ele queria subir, estar acima de Deus. Então ele dizia: olha, vocês têm que comer, porque vocês vão ser igual a Deus. Quando Jesus foi tentado lá em Mateus 4, e o diabo veio com essa conversinha para ele: olha, se você me prostrar, tudo eu vou te dar, porque está no coração do homem. Ele sabe que Jesus também era 100% homem. Ele sabe que Jesus veio como Deus, mas veio também como 100% homem. Então aqui, vou até ler com vocês Mateus 4, que é a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Primeira, presta atenção, olha o tamanho do jejum dele. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E às vezes o Senhor pede um pouquinho de jejum e a gente não faz. O diabo está aí para tentar, né? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí, a primeira tentação, ele falando da palavra de Deus. Olha, se você é mesmo Cristo, Satanás, ele vem lançando dúvida. Ele vem querendo lançar dúvida na cabeça das pessoas. É maligno, sua natureza é maligna. E Jesus respondeu para ele a primeira coisa, né, que a gente viu aqui, o jejum. E depois, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa,
colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, lá em cima, que é o que o homem gosta, de ficar lá em cima. Disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E Jesus de novo na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo Jesus rebateu na palavra aquelas afirmações. Se joga daqui. Por isso, gente, é que nesse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos achar que nós somos super-heróis. Nós temos que cumprir todos os requisitos. Nós temos que ser obedientes. Isso é a palavra de Deus. Nossa fé. Ontem eu estava pensando sobre isso. Meu Deus, em relação à pandemia, por exemplo, há pessoas que dizem: em mim isso não vai pegar nunca, não vai pegar nunca em mim, isso não vai pegar, está repreendido. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu estava orando ontem pensando: será que a tua fé alcança para socorrer toda a tua família, para salvar toda a tua família? Porque se esse vírus chega numa pessoa que declara isso: eu não vou fazer nada do que eles estão pedindo, eu não vou me cuidar, eu não vou usar a minha máscara, não vou fazer nada, porque em mim isso não vai chegar, de jeito nenhum. Mas será que a fé dessas pessoas vai alcançar isso para toda a família? Porque se uma pessoa, eu acredito, Deus, Ele é Deus que dá vida, e a gente tem que profetizar, e nós temos que declarar. Mas por que tentar ao Senhor? Por que tentar ao Senhor se alguns servos de Deus o Senhor está recolhendo porque Ele é soberano, porque Ele está no controle, porque Ele é Deus? Por que tentar? Por que não obedecer? Por que não fazer conforme o que o Senhor está falando e obedecer ao nosso Deus para que a gente viva, para que a gente tenha paz? Porque muitas pessoas realmente pegaram esse vírus, não sofreram dano algum, nem perceberam, mas teve morte na sua família. Outros pegaram e não tiveram a mesma força, não tiveram a mesma fé, não tiveram a mesma condição. Então a gente, hoje, eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que viver por mim, viver pelas pessoas. É isso que Deus quer, que eu pense em mim e eu pense nas pessoas também. Em nome de Jesus. Então Jesus disse aqui: eu não vou tentar o meu Deus. Não tem nada, não mistura bagunça com fé. Não mistura, porque não agrada o coração de Deus. E o diabo gosta disso. Ele gosta que as pessoas baguncem e depois ponham lá a culpa na fé. Não, a fé ela é obediente. A fé ela é super obediente. Quem tem fé em Deus é obediente. Espera no Senhor. Não sai se jogando. Vou me jogar e não vou morrer. Olha o próprio Jesus dizendo: não, hoje é dia de se jogar para Deus. É para os pés do Senhor que a gente tem que se jogar. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso? Tudo isso eu te darei. Mas tudo mesmo, tudo mesmo. Só quero uma coisinha só. Só uma coisinha pequenininha. Nem vai doer. Se prostrado me adorares. Você tem noção do valor da tua adoração? Você tem noção do quanto Satanás quer a nossa adoração? Ele faz essa proposta até os dias de hoje. Me dá a tua alma que eu te dou tudo o que você quiser. Me dá a tua vida para mim, viva para mim, que tudo que você quiser eu vou te dar. Mas ele se enganou muito, porque Jesus, ele responde. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vai-te, Satanás. Quando mexe na adoração, quando quer tirar a adoração de Deus, não, olha, já repreende que é o diabo. Já expulsa, manda embora, já faz uma oração repreendendo. Ele disse: vai-te, Satanás, sai daqui, porque o meu propósito é um propósito de adorar somente ao Senhor, somente ao nosso Deus.
ao Deus que é tremendo, ao Deus que é poderoso, ao Deus que é grandioso. Não tem essa de ficar... Não teve conversa, você viu que tremendo? Jesus acabou com a conversa ali. Acabou com a conversa. Sai daqui, está repreendido. Como Deus e como homem. Ele usou a palavra, o jejum, a oração, porque quem está jejuando ora. Nem sempre quem ora jejua, mas quem está jejuando ora. Olha, é muito tremendo. É muito tremendo, porque a pessoa que está no jejum, ela sabe que não combina um jejum sem oração. Mas as pessoas fazem uma oração rápida e, glória a Deus, nem todo dia a gente vai jejuar, tudo bem, não tem problema. Mas é tão forte o jejum que o jejum, quando a pessoa está jejuando, ela também está orando. E aqui Jesus estava jejuando, estava orando, e foi levado pelo Espírito, porque o Espírito Santo muitas vezes vai nos permitir sermos provados, sermos tentados, e cabe a nós como Jesus, estarmos prontos. Ele estava só 40 dias orando e jejuando. E não era um jejum, era sem comer de dia e de noite, estava lá, orando, jejuando, esperando esse momento que ele ia ser tentado, mas estava se preparando. Porque como homem, gente, nós temos que nos preparar, nós temos que estar em oração, nós temos, não sei qual é o momento que o inimigo vai querer lançar mentiras, vai querer lançar contendas, vai querer lançar desânimo, ou então vai dizer, olha, eu vou te dar tudo, você vai ficar por cima, não, só uma coisinha. Para de ir para a igreja. Para de servir a Deus. Tão pouquinho, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo que você quiser. Vou te dar tudo, é só você desejar, eu te dou. Conheci um pastor que foi o terceiro bruxo, o terceiro bruxo aqui no Brasil e conhecido no mundo também. Ele disse que ele conversava com o diabo assim, ó, naturalmente, todos os dias. E ele tinha horários, e ele tinha que comer só o que o diabo mandasse ele comer aquele dia, e a cor da roupa, e o horário que se ele não estivesse lá na meia-noite, se fosse meia-noite e 1, ele já apanhava. Ele já apanhava, não podia atrasar, ele largava tudo, ele largava todo mundo falando, porque ele sabia que se fosse meia-noite e 5, ele apanhava. Ele disse que eram surras terríveis, batia na cara mesmo, na cara. E ele estava lá servindo esse diabo mentiroso. Então ele disse tudo, mas tudo que eu pedia, eu quero a morte de tal pessoa, eu quero subir de cargo. Ele era um advogado muito importante, ainda é, mas na época ele era um advogado super bem sucedido, porque tudo que ele pedia ao diabo, olha, lá tem uma pessoa que quer estar na minha frente, deixa que eu vou dar um jeito, o diabo falava para ele. E naquela mesma semana muitas pessoas morriam, batida de carro, morte súbita, porque o diabo decidiu dar tudo para ele. Sabe qual foi a felicidade desse irmão? Ele tinha uma esposa que ele odiava, que ele contou no testemunho dele, eu odiava a minha esposa, odiava, eu falava para ela, você não olha na minha cara, mas ele não conseguia ir embora. Ele morava na mesma casa, era muito rico, então ele ficava meses sem ver a esposa, mas ele conta que ela não desistiu da oração, não desistiu do jejum, se odiava, pensa uma pessoa que odiava na terra, era aquela mulher. E é um testemunho lindo, lindo, maravilhoso, mas esse o diabo dava tudo para ele. E o Satanás ainda faz isso nos dias de hoje, só que Jesus estava jejuando, orando, estava na presença do Pai com palavra, e veio na palavra, e quando precisou a guerra espiritual, ele expulsou com autoridade Satanás, porque só a Deus adorarás. Essa é uma grande lição do nosso Mestre Jesus poderoso, que como homem ensinou isso. Como homem, ele tem trazido essa verdade maravilhosa. Adore a Jesus, glorifique a Jesus, engrandeça o nome dele, bendiga o nome dele porque ele é fiel. A palavra esvaziou-se pode ser traduzido como ele se fez nada. Gente,
Olha, a palavra esvaziou-se pode ser traduzida como ele se fez nada. Isto é, não veio como um imperador poderoso, mas como humilde servo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veio para servir. Que lindo, que maravilhoso. Jesus quer nos ensinar o tempo todo a respeito de humildade. Nós precisamos aprender a servir a Deus. Nós precisamos aprender a servir a Deus e adorar ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. E o meu chamado é para quê? E o teu é para quê? Para que é o meu chamado e o teu chamado, se não para servir? É para servir. Para servir esse Deus poderoso. Não veio num corpo especial, angelical ou emprestado, mas num corpo humano, permanente e completo. Ele não veio num corpo especial. Toda a dor que ele passou na cruz é nesse corpo aqui que morre, que tem um tempo de validade. Jesus veio como homem, toda a dor que eu sinto nunca vai se comparar à dor que ele sentiu. Então quando você fala, está doendo, Senhor, ele sabe. Deus, eu não vou aguentar, ele sabe que você vai, porque ele está com você. Jesus, eu me sinto só. Não, você não se sente só, porque ele venceu na cruz e ele está com você. Ele está operando na minha e na tua vida. Voluntariamente se humilhou, submeteu seu Pai em tudo. Sendo totalmente homem, utilizou somente os recursos que o Espírito Santo e a palavra lhe concediam. A gente quer mais o quê? Jesus venceu tudo com a palavra e com o mover do Espírito Santo na vida dele. É isso que a gente precisa, honrar o Espírito Santo, a palavra do Senhor. Portanto, ele era Deus e era homem. Ele era Deus e ele era homem. E na próxima aula nós vamos falar sobre o Jesus Deus e Jesus homem. 100% Deus, 100% homem. Jesus é Deus. Aleluias. Glórias a Deus por isso. Tem de bom ânimo, igreja do Senhor Jesus. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, ele é contigo. Não temas, crê somente, descansa nele. Descansa o teu coração no Senhor Jesus. Ore, vamos obedecer, vamos procurar cada dia mais nos render a esse Deus maravilhoso, porque é ele que cuida de nós. Que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Ele é santo, ele é fiel, ele é poderoso e ele te ama. Fique com ele, fique bem, fique firme. Não temas, porque ele está contigo. Deus abençoe, amo vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.